Olá, seja bem-vindo. Estamos aqui mais uma vez discutindo temas que são importantes para a nossa cidade. Hoje nós vamos discutir a respeito de um tema que foi trazido numa reportagem do Boqueirão News. O assunto, como muitos já devem ter percebido, é o aumento da população de rua na cidade de Santos. Segundo dados colhidos pela Unifesp, através de pesquisa, foi observado nos últimos 10 anos um aumento de 10% na população de rua na cidade de Santos. Quais seriam essas causas? Bom, vamos aqui tentar debater sobre esse assunto, vamos fazer uma reflexão e buscar as informações que estão disponíveis, através de dados e pesquisas, para saber se, de fato, o aumento da população de rua é causa direta da recente pandemia ou se outros fatores podem contribuir para que isso aconteça. Estamos aqui hoje com o Rui e com o Newton, que irão fazer o contraponto dessas informações, para que nós possamos então ter uma boa conclusão sobre essa pesquisa está de fato correta ou existem fatores que não foram analisados. Sejam bem-vindos, Rui, Newton. Bom, vamos lá. Vocês devem saber, que nesses 2 últimos anos é um fato verificável, a quantidade de pessoas nas ruas aumentou. Especialmente ali, se você mora pelo Gonzaga, pôde observar que sob as marquises havia gente numa quantidade que nunca havia sido vista. Bom, os dados da Unifesp mostram que houve um acréscimo de 71% nessa população e, em princípio, a quantidade de pessoas que estava nas ruas era cerca de 300 pessoas. Não, cerca de 500. Não, em 2009 eram cerca de 507 pessoas. Em 2019, 868 pessoas. Então, assim, a crise da Covid foi o fator direto? Aqueles que perderam emprego, perderam suas casas, nós sabemos disso, são a maioria dessa população? Aqueles que já viviam nas ruas e se concentraram na região do Gonzaga, porque a cidade ficou vazia em razão do lockdown. Lembrem que as demais pessoas ficaram trancadas nas suas casas, Foram os motoboys, os únicos que circulavam, entregando iFood nesse tempo todo. Então, qual a opinião de vocês sobre esse assunto? A causa direta foi a pandemia? Então, assim, temos que observar uma situação muito importante. Essa pesquisa foi feita entre 2009 e 2019, ou seja, muito antes da pandemia. E nesse período aí de 10 anos, teve um aumento, como foi dito, de 71% do número de desalentados no meio da rua. E creio eu, então, que a pandemia, eventualmente, pode ter agravado uma situação que já era muito complicada. No entanto, a pandemia e todos os auxílios que foram dados pelo governo, teoricamente, não deveriam ter agravado tanto. Existem alguns detalhes que precisam ser também levantados sobre essa população, o aumento dela depende da época do ano. É fato que durante o verão, durante a alta temporada, aumenta muito mais a quantidade de pessoas de rua na cidade. Isso pode ser até, de certa maneira, verificado pela própria estatística feita, pelo próprio estudo feito, que, com o perdão da palavra, vou usar aqui a colinha, que diz que, olha, nos jardins da orla da praia e em toda a orla, que a prefeitura, nesse estudo dividiu em 4 áreas, mas se formos analisar, a orla da praia e os jardins da praia, para mim, é uma área só. Ela concentrava 33% dessas pessoas. O centro, 32%. O Porto e o Macuco, que seria
de se esperar que tivesse muito mais gente, tinha só 11%. Depois tem a zona intermediária, a zona noroeste e a zona mista, que são números bem menores e não vem ao caso. É o resto para completar 100%. Então, me faltou informações para saber em que época do ano essa pesquisa foi feita, mas o certo é que 33% estão na praia. Enfim, eu aposto com vocês que no inverno esse percentual não é esse. Então, o número realmente de desalentados é o que nós podemos ver nas outras regiões. E se formos analisar, esses sim são os desalentados e não aqueles que são empurrados apenas como pedintes para interferir, inclusive, na nossa cidade que é turística. Imagina 33% dos desalentados na praia, ocupando bancos, dormindo nos jardins, fazendo suas necessidades por ali, tomando banho muitas vezes em situações degradantes, deixando tudo sujo, cachorros soltos. Nós mesmos, às vezes, para passear com um cachorro, temos que ter muito cuidado. E essas pessoas andam com cachorros soltos, dormem no meio dos ratos, etc. Enfim, acho que a abordagem com relação a isso tem que ser analisada de uma forma um pouquinho diferente. Talvez não seja só o problema econômico que vivemos, não de hoje, desde 2009, segundo essa pesquisa, mas com certeza muito antes, sobre isso. Talvez essa nova abordagem humanizada, extremamente improdutiva ou sem efetividade alguma, acabe por facilitar essas pessoas a tomarem a atitude de irem para os nossos lugares turísticos, em que fica mais fácil obter resultados financeiros. Não que eles não precisem de resultados financeiros para viver, mas eu acho que em algum momento vamos ter que encarar a realidade. Queremos ser uma cidade turística ou queremos espantar os nossos turistas? Obrigada, Rui. Newton, qual a sua opinião sobre esses dados da pesquisa? Eu acrescento a condição técnica de você enfrentar um problema, primeiro tentando descobrir as causas, discutir essas causas existentes e desse estudo todo você traçar um plano de trabalho, mas não um plano de trabalho hipócrita. Não é só você chegando com uma pessoa que tem um monte de problemas, independente de quais sejam, principalmente psicológicos e sociais, você chegar pedindo a ele para poder te acompanhar, para te levar para um buraco sujo, nojento, ninguém vai. O cara na rua ele vai se sentir até melhor. Primeiro que o cara já foi todo bagunçado na vida, pode ter sido normalmente começa por você, a tua baixa ação de sobrevivência e de autoestima. Mas o Estado cobra da gente uma coisa que não faz. Todos esses trabalhos sociais que teriam que ser feitos direito, não é simplesmente botar um Zé Mané, desculpa a expressão, para chegar na frente de um camarada e dizer, com cheio de problemas, dizer, você não quer ir para lá para o abrigo? Porque ele já sabe como é que é o abrigo, que uma vez ou outra ele vai. E quando ele vai, ele sabe que não fica bem. Então, eu vejo que o problema tem que ser tratado muito mais adequadamente. A pesquisa que a Maria Laura apresentou, a UFESP não entra em detalhe nenhum, ela apresenta só um número de quantitativos, não diz especificamente as ações tomadas, que coisa é feita, nada disso. Então, a gente tem que ter acesso às informações estatísticas para saber se as ações que o Estado está se propondo a fazer é adequada. Senão, o que a gente fica? Fica igual que o Rui relatou. Ninguém é contra o ser humano, só que o ser humano não pode incomodar um outro ser humano. Ele tem que conviver. Mas se o cara está ruim, eu tenho que dar uma proposta de trabalho que realmente tente regularizar a situação daquele cidadão para ele não perturbar os outros. Que todos nós pagamos impostos. Todos nós, inclusive o turista, não quer chegar e ser incomodado por qualquer pessoa que seja. Então essa é a minha avaliação do problema. Ele tem que ser tratado com responsabilidade, que nós pagamos impostos.
e desses impostos queremos benefícios adequados, não simplesmente botar um cidadão na rua pedindo para o cara ir para o lugar. Não querem virar as costas e vai embora. Ou então bota a polícia municipal para arrancar o cara como bandido, que nem sempre é. É claro que nesse meio a gente tem os drogados, que começa ali um problema, mas o primeiro problema de um drogado é a falta de responsabilidade. Eu acredito que o que vocês disseram, né, também vai muito ao encontro daquilo que eu peço. Para você pegar os dados, analisar e simplesmente verificar números sem verificar as ações e o tipo de ações e os resultados que elas vêm trazendo, isso não é muito seguro você simplesmente se guiar por esses dados, porque a prefeitura informa muitas vezes que ela pratica uma abordagem humanizada, né? O que seria uma abordagem humanizada? Né? É simplesmente não permitir que a guarda desça um cacetete em cima dessas pessoas para espantá-las. Qual é o conteúdo desse tema abordagem humanizada? Porque veja, um ser humano não deveria estar na rua. Pessoas não nascem nas ruas, assim como cachorros não nascem nas ruas, né? Os cachorros são jogados nas ruas e as pessoas, por algum motivo, elas vão parar na rua. Então, se você não conhece a causa que leva as pessoas às ruas, não adianta você vir com uma abordagem humanizada que não chega ao problema, que simplesmente vai ser paliativa. Nós teremos a repetição desse problema de maneira infinita. Então, você vai pegar a pessoa, aborda humanizadamente, mas não soluciona o problema. E assim, muitas vezes a própria população fica insatisfeita porque esse problema retorna. Então nós temos diversos fatores aí que não constam nessa pesquisa e que nós deveríamos, de maneira responsável, analisar. Eu gostaria de comentar com vocês o seguinte: eu não fiz uma pesquisa, né? Mas pela observação de outras reportagens, como por exemplo a da Costa Norte, nós soubemos de um caso que aconteceu aqui na Baixada Santista. Em rede social, uma pessoa manifestou a insatisfação dela sobre a existência de pessoas morando na rua. E a solução que ela ofereceu parece que não foi muito humana. Então, que seria simplesmente enxotar quem estivesse nas ruas. Ele descreveu, inclusive, uma situação específica de pessoas que viviam sob a marquise de uma banca de jornal. O amor, é claro, aí nós não vamos questionar o fato da rede social, né, ser utilizada para discussão muito rasa sobre assuntos que são muito mais profundos. Mas ali é o primeiro local onde muitas vezes a pessoa pode manifestar a sua opinião, independente de nós gostarmos ou não da opinião dela. O fato é que uma pessoa sensibilizada pela história narrada foi até o local e conversou com as 3 pessoas que estavam lá sob a marquise. Dessas 3 pessoas que estavam lá, consta na reportagem que apenas 2 tiveram solução. Vocês podem procurar, podem ler, e se vocês encontrarem essa informação e eu não tiver visto, vocês por favor depois me informem. Mas das 3 pessoas que foram abordadas por essa pessoa, uma seria uma mulher cadeirante e os outros 2 seriam homens. Para a mulher cadeirante, ela, como solução, pediu ajuda para poder a cadeira de rodas ser mantida, fazer uma manutenção da cadeira de rodas da pessoa. O segundo pediu desesperadamente
para retornar para casa. Ele estava em Santos, mas não é a cidade dele. E o terceiro homem, simplesmente, a terceira pessoa, que também é um homem, né? Nós não sabemos qual foi a destinação que ela recebeu e nem qual a solução encontrada. Então veja, a abordagem mais humana dessa pessoa, né? Indo lá diretamente, conversar, tentar saber qual é o problema e de que forma ela poderia ajudar, não foi suficiente. Bom, ela não é uma técnica, né? Sim. Então ela não é uma assistente social, ela não conhece uma forma técnica de abordagem para poder solucionar o problema. Mas já é eu diria que um bom exemplo do que acontece, ainda que a abordagem seja técnica, ainda que a abordagem seja pela assistência social. Porque não existe na legislação como você obrigar uma pessoa a fazer, por exemplo, um tratamento médico, né? Então, supondo que houvesse lá uma situação de uma pessoa que precisasse, você não pode obrigar, por questão de lei. Você também não poderia obrigar a pessoa a ir para o abrigo. Então, nós ficamos num impasse diante de situações como essa, muitas vezes. Então, o que fazer? Como fazer? Então, as limitações do próprio poder público em relação a isso é que acabam criando situações como essa. Daquelas 3 pessoas abordadas, uma conseguiu retornar para a sua cidade. Apesar de não ficar muito claro isso na reportagem, aparentemente sim. Uma parece que conseguiu voltar, porque a pessoa pediu ajuda, né? E ela parece que entrou em contato com a família desse homem. A mãe desse homem disse que há tempos não tinha notícias dele, achava inclusive que ele estava morto. E muito provavelmente, acreditamos nós, a pessoa conseguiu voltar para casa. Como ficaram os outros 2 então? Aonde está a mulher cadeirante? Aonde está o outro sujeito que simplesmente no início da abordagem foi arredio e que depois acabou aceitando? Não se resolveu o problema dos 3, de um, só de 2? Apenas um. Apenas um. E aí eu vou colocar algumas questões que eu achei interessantes, porque veja, quando se fala na questão da pessoa que está na rua, a pesquisa da Unifesp levou em consideração somente dados econômicos, né? E como você colocou, dados econômicos que vêm sendo estudados desde 2009. Então, acredito que a conclusão da pesquisa, ela está errada. Você não pode dizer que, por conta da pandemia, houve um aumento, porque é isso que dá a entender no que está lá. Aumentar, né? A gente viu que aumentou, mas a primeira pesquisa não abordou isso. Exatamente, porque teria que ter mostrado, se fosse o caso, a pandemia começou em 2020. Foi. Né? Então o dado é de 2009 a 2019, então é pré-pandemia. Então não tem como você dizer que foi a pandemia que acabou gerando esse tipo de situação. Isso já leva até o próprio leitor, né, a tirar conclusões incorretas, porque parece que direciona em relação a uma conclusão política muito mais do que a uma conclusão dos fatos. E com isso continua-se o cachorro correndo atrás do rabo e sem discutir quais são os verdadeiros problemas, quais as causas. Se nós soubermos por que as pessoas estão nas ruas, fica mais fácil tirá-las de lá. Como nós já vimos que do ponto de vista econômico não há como concluir que foi a pandemia que gerou esse aumento, eu vou colocar aqui algumas questões. Pessoas que estão na rua, elas são levadas à rua por motivos econômicos, por motivos emocionais ou por questões de uso e abuso de substâncias lícitas ou ilícitas, como drogas ou álcool. Então, se você
se você conseguir analisar melhor esses dados, talvez não seja possível ter mais proveito nas ações da prefeitura, ou mesmo de uma ação voluntária, como foi o caso dessa moça? Olha, eu tenho a seguinte opinião. Nós, como sociedade, pagamos para não termos que tratar diretamente de alguns assuntos. Ok, vamos tratar com humanidade essas pessoas, mas vamos colocá-las em lugares em que tudo que nós pagamos não tenhamos que ser nós mesmos a fazer isso pessoalmente. Porque se é para fazer isso, vamos rever todo o conceito de impostos do Brasil, no caso da cidade. Porque nós pagamos para aquele bando de pessoas que estão lá na assistência social receberem seu salário no fim do mês, o prédio, uma série de albergues que tem pela cidade, etc, etc. Nós pagamos. Mas nós é que temos que lidar com essas pessoas. Então talvez esteja na hora de repensar se nós queremos pagar isso. E aqui não é nem uma visão libertária, tá? É uma visão bem financeira. Eu estou pagando para estacionar o meu carro. Aí eu chego para o cara que vai estacionar e diz: estacione o senhor. Então para que eu tenho que pagar? Então eles estão largando essas pessoas no meio da rua para nós, como foi o caso dessas 3 pessoas, uma pessoa normal da sociedade, ter que cuidar. Não está certo. Não está certo. Desculpa. Infelizmente, os nossos governadores, os nossos governantes, melhor falando, estão repassando para nós coisas que nós estamos pagando eles para fazer. E se ele não tem capacidade de fazer, se ele não tem capacidade de coordenar, de se circular, de ficar junto de pessoas que saibam administrar esses problemas, talvez esteja na hora dele mesmo assumir que ele é incompetente para o cargo que ele exerce. Porque se eu sou administrador de uma empresa e eu não sei nomear gente para cuidar de todos os assuntos da empresa, a empresa vai falir. E nesse ponto especificamente, a cidade de Santos está falida. Está falida porque o meu imposto não diminuiu e agora eu e milhares de cidadãos que contribuem todo mês ou todo ano com o IPTU e com outros impostos indiretos que acabam revertendo para a prefeitura, estamos sendo obrigados a fazer o papel de cuidar dessas pessoas, de assistência social. Então, estou pagando para quê? Esse cambada de pessoas que trabalham na assistência social. O que você acha disso, Nilton? Olha, em parte já o que o Rui declarou agora já é o suficiente para ele ter que tomar decisão e resolver o problema, que ele toma nosso dinheiro com o objetivo de uma assistência geral de administração da cidade e seus problemas, que a pessoa ir para a rua é um problema. Primeiro, um problema social. Segundo, um problema que incomoda os outros. Primeiro, de ver uma pessoa degradada na rua e muitos deles até te perturbando. Você não quer ser perturbado. Então, ele tinha que fazer a obrigação dele. Não faz. Cria um monte de empreguinhos, não vou declarar quais todos, que eu não sei, mas muita gente que você vê que trabalha nisso aí não serve para nada, assessoria para nada, não contrata um projeto para estabelecer motivos, causas e soluções para um problema, por exemplo, esse de pessoas fora de abrigo na rua, né? Não levanta um problema. Essa pesquisa da Unifesp, o que ela fez? Ela simplesmente foi criar um númerozinho, botou um bando de moleque lá do estagiário, vamos dizer, que eu não sei o que ele fez, mas não foi gente com competência. Primeiro, nem no projeto de estatística foi feito. Qual o projeto que ele fez ali? Que tal lugar tem tantos por cento, que tal lugar tem tanto, isso aí não interessa, isso é só determinação de valor. Mas de condições para resolver o problema, principalmente das pessoas que estão sofrendo a influência desse abandono,
E como nós, como cidadãos que bancamos os custos da cidade, não recebemos trabalho em volta. Se você vê, é geral isso. Se olha, anda pela cidade, ela é toda esburacada. Quando ela está asfaltada, tem um buraco no lugar do bueiro, porque o bueiro ele não sobe o bueiro. Então tem uma série de problemas que, infelizmente, e geral em termos de Brasil, as prefeituras não exercem o trabalho que a gente paga para eles fazerem. Nem os eleitos, nem os contratados. Viram um clã de superiores e nós somos seres abjetos, sabe? Então não tem que fazer isso. A pesquisa tem que ser feita para estabelecer o problema, as causas do problema, né? E como resolver o problema. Isso, fora isso, é tudo balela, é safadeza, vamos dizer logo português, que isso é uma safadeza. Maria Laura, se me permite um complemento, porque a gente até... falando em humanizar, a gente até desumanizou os comentários e fomos para a política. Ok, muito rapidamente, para não atrapalhar o fluxo das informações, é assim, eu acho que precisamos colocar regras, porque as pessoas normais cumprem regras. E eu acho que tem que ter regras de habitação de rua. Cidadania. Okay? De cidadania. Ou seja, não é possível que seja permitido, que isso aqui não é uma anarquia ou uma distopia completa, que pessoas habitem no meio da rua, ocupem espaços públicos que são de passagem, habitem efetivamente porque dormem, fazem suas necessidades. Então eu acho que precisamos realmente fazer o que o Nilton falou, olhar pelo lado das soluções e começar a pensar seriamente na qualidade dos nossos abrigos, na quantidade dos nossos abrigos e principalmente pensar que essas pessoas, muitas delas, têm sérios problemas não mais psicológicos, muito além dos psicológicos. Já são pessoas com problemas de loucura. E desde a Constituição de 2018, em que foram retirados os manicômios do Brasil, em vez de resolver o problema, colocaram o problema na rua para a gente cuidar. Então, temos que voltar a discutir a volta dos manicômios, aí sim, de maneira humanizada, cuidar dessas pessoas que não têm mais solução psicológica. Certo. Veja bem, vocês... Só para complementar uma coisinha do Rui, que ele conclui para a conclusão. O objeto nem é tudo insuficiente. Você vê, com o tratamento social, você tem que inclusive dar uma condição para o cara trabalhar. Como é que o cara vai reagir a uma coisa se ele não tem um trabalho para se autossustentar? Para criar motivação para ele ter a sua auto-benefício, né? autoestima, tudo isso. Mas não é jogar num buraco sujo. Primeiro, não tem que ser um buraco sujo, querer ser humano. Nem cachorro, que é um animal, merece isso. Agora, um ser humano merece? Então está tudo errado, tem que mudar isso aí. E outra coisa que seria mesmo para completar o que o Rui falou, a sociedade tem que ser responsável também, porque ela tem que cobrar pelo dinheiro que ele gasta. E muitos de nós cidadãos dentro de uma cidade somos pessoas de recursos financeiros limitados. Então tudo que a gente gasta tem que reverter no que a gente contratou. E a sociedade age como um ser alheio a tudo, que como pagou já está tudo resolvido. Não resolveu não. Ele deu dinheiro para sustentar vadio. Nós vemos que essa falta de comprometimento, né, da pessoa que paga os seus impostos com o resultado que se obtém pelo gasto dos seus impostos, ou seja, essa falta de comprometimento em cobrar efetivamente ao poder público, isso nos gerou muitos problemas na atualidade. Realmente é uma mentalidade que nós temos que reverter. Eu gostaria de fazer apenas alguns comentários. Vocês falaram que o cidadão, né, o munícipe, paga seus impostos e ele gostaria que o poder público, utilizando-se desse recurso, fizesse corretamente seu trabalho, porque não tem justificativa que você pague por um serviço e depois você venha a ter que executar esse mesmo serviço. Isso é verdade. Então, se efetivamente nós pagamos nossos impostos,
nós pagamos taxas, pagamos tributos das mais variadas formas. Então, nós temos realmente não só o direito, mas a obrigação de cobrar que a finalidade para que eles são cobrados seja de fato cumprida. Agora veja, nós, além disso, temos na sociedade as organizações benemerentes. Então, nós falamos sobre abrigos, né? Ou orfanatos, ou asilos, ou qualquer coisa desse tipo, independente do Estado, de uma maneira formal, cobrar do indivíduo os impostos, nós já temos ações benemerentes que acontecem desde sempre. Então, desde que o mundo ocidental se tornou menos bárbaro, através de um processo civilizatório, a criação das instituições benemerentes é coisa que remonta aos séculos. Nós vemos, os próprios conventos eram locais utilizados como hospitais, e as pessoas que tinham dinheiro ajudavam, sustentavam esses hospitais, né? Nós, como prova disso, temos a Santa Casa de Santos, que é uma das primeiras, se eu não me engano, do Brasil, né? Sim. E feita justamente com o quê? Com a contribuição voluntária das pessoas. Então veja que as pessoas, quando reclamam de um determinado problema, elas não estão sendo desumanas com aquele que está sofrendo o problema. Elas estão somente querendo que todas as ações que elas já voluntariamente ou compulsoriamente, por força da cobrança do Estado, elas já fazem, que tenha realmente o resultado para aquelas pessoas a quem é dirigido esse recolhimento. Ou a Santa Casa, por exemplo, é o maior expoente desse, né? É o resultado justamente desse tipo de trabalho, ou seja, as pessoas não se conformaram em simplesmente pagar impostos, elas foram além disso. Então, além das entidades católicas, né, assistenciais, nós temos outras também que cuidam de pessoas que têm problemas com abuso de drogas, com alcoolismo. Então, veja, a sociedade faz sim a sua parte, através dessas instituições. Então, o poder público tem sim a obrigação de dar uma melhor assistência, com melhor qualidade, com melhores critérios, tanto de utilização dos recursos, como de abordagem e a criação de políticas para essas pessoas que se encontram na cidade. Veja, nós estamos aqui conversando sobre um assunto que, embora ele é de grande relevância pelo cunho social, mas em termos numéricos nós agradecemos que a quantidade de pessoas que se encontra nas ruas, proporcionalmente à quantidade de pessoas que mora na cidade, é pequeno. Então isso significa que o município tem sim condição de resolver esse problema de uma maneira melhor do que o que foi feito até agora. Então a população de rua não é igual ou superior à população do município de Santos. Então nós devemos sim cobrar melhores atitudes, né? E que eles nos informem quais são essas abordagens humanizadas que eles utilizam e estatisticamente há quanto tempo eles fazem isso e qual vem sendo o resultado. Porque se uma coisa não está dando resultado até agora, é impossível que daqui a 10 anos ela venha a dar. Então é preciso alguma modificação em relação a essas abordagens. Vocês concordam com isso? Sim, inclusive ele pode ter todo o direito, com o recurso que ele recebe, de procurar gente que seja competente nessa área, em vez de tentar colocar um monte de gente que não serve para nada. A abordagem humanitária é uma fraude contra a população. É uma balela. É uma farsa, vamos ser mais critério. É uma balela. Veja, você fez também um comentário a respeito de concentração dessas pessoas em determinadas localidades.
veja que elas se concentram muito mais no... E maior poder aquisitivo. Não, mas não somente, mas também elas se concentram nas regiões onde tem mais equipamentos públicos para dar assistência, né? Então, nós temos ali a bacia do... recursos financeiros, não, mas eu digo econômicos e também sociais, para ele conviver ali, tomar banho, essas coisas todas que ele também precisa fazer. O que quer dizer que eles procuram, sim, a assistência. Então, talvez as abordagens para que a pessoa definitivamente saia das ruas precise ser melhorada. Não precisa ser no cacetete, não é isso que a gente quer. Nem ninguém está... Sim. Não precisa oferecer opções para essas pessoas. Eu tenho opção, vamos lá, eu te levo lá, você toma um banho, etc. Eu não sei o detalhe todo, porque eu não sou assistente social. A minha área é tecnológica, então eu sou o conhecimento maior que eu tenho é o conhecimento do ser humano, que vê as coisas e tenta raciocinar numa forma de ação. Mas pode não ser a mais adequada. Mas o que estão oferecendo, isso independente mesmo até da minha condição de não ser um especialista, eu posso afirmar que não é bem feita, que você não faz uma abordagem de ser humano, você não se propõe a fazer uma coisa que você estudou e sabe que não resolve, que você precisa dar oportunidade à pessoa, que você precisa fazer um monte de coisa, você não precisa ser nem tão especialista para definir isso. Exato. As regras mais específicas, sim, tem que ser um especialista. E é isso que o Estado, eu digo o Estado em geral, e no caso a nossa cidade aqui, ou vamos dizer assim, a Baixada Santista em geral, que foi onde se prendeu essa pesquisa. Exato. E uma questão assim mais de cunho legal, veja, uma pessoa que está na rua, né? Como nós falamos, ela não pode ser obrigada a ir para um determinado local. Sim, veja, existe uma política dentro do poder público que é a seguinte: você não pode obrigar uma pessoa a ir para a reabilitação, você não pode obrigar um menor a ir para uma entidade assistencial. Veja, é muito complicado você usar esse tipo de argumento em que você não pode obrigar uma pessoa que não tem a capacidade de se autodeterminar, como por exemplo, um menor. Se houvesse a capacidade dele se autodeterminar, ele não seria menor. A gente não teria essa classificação. Então, em primeiro lugar, um menor, ele não pode escolher para onde ele vai. Ele tem que ir para um local onde ele vai ser cuidado, até que ele se torne maior. Da mesma forma, uma pessoa que tem problemas com drogas, ela pode estar numa situação em que ela também não tem mais a capacidade de se autodeterminar. Porque a pessoa que chegou até a rua, vamos concordar que ela perdeu todos os parâmetros dela como ser humano. A pessoa se sujeitar a viver embaixo de uma marquise, a estar suja, não ter um local decente para dormir, viver pedindo dinheiro, isso não condiz com a condição humana, né? Pelo menos não é aquilo que nós gostaríamos. Então, assim, a gente acredita que houve um comprometimento da capacidade dessa pessoa em se autodeterminar. Porque quem está no processo desse de ir para a rua está no processo de autodestruição. A droga, que muitos querem ver liberada, porque acham que isso vai ser a solução de todos os problemas, a droga é a causa. Vai ser para o traficante. A droga é a causa. Pode ser que talvez para o traficante a liberação seja um bom negócio, mas para o usuário não é. E isso nós vemos o resultado na sua. Senão nós não teríamos Cracolândia. Se o uso liberado de drogas fosse uma coisa boa, a Cracolândia seria a Disneylândia. Não seria aquele show de horrores que não vou nem de falar promiscuidade e violência. Cracolândia é o processo mais degradante que pode ter no Estado.
que isso aí ele já está incomodando os outros. Você não pode tirar da rua quem não incomode ninguém. Agora, se o cara está incomodando todo mundo, era já para ter tirado mesmo. Isso aí é omissão, vamos dizer, é quase que um estímulo para o cara se drogar. Que o traficante trabalha ali como trabalha, né? Passeia ali, como ninguém interfere nele, o Estado abandona, é igual você criar uma condição tipo de uma favela. É o quê? É o abandono do Estado. Não é o cara só que é ruim, é o Estado que abandonou. Não tem ordem, não tem polícia, não tem nada. Exatamente. Mas você não pode cobrar nada também de quem não tem limites, né? Notem que a liberação das drogas é a nível de punição civil. Não é a nível de legalização estatal. Porque se legalizar, o traficante perde a boquinha, porque a partir daí a droga passa a ser vendida em lugares específicos, controlados pelo Estado e cobrado imposto dela. Gera obrigações, né? Gera obrigações nem isso resolve, sabe por quê? A Holanda é livre, mas sabe que tem o tráfico lá de qualquer jeito, porque a droga legal é cara. Então, por isso que eu digo, ou seja, esse negócio de legalizar drogas é mais uma distopia de pessoas que têm problemas sérios mentais por causa do uso de drogas. Não, veja que isso cria um tipo de círculo vicioso. Viciante. Não, e tem a omissão do Estado mesmo. A omissão não, o estímulo que o Estado causa. Quando ele não interfere, ele está estimulando. Ele está dizendo, resolva você. Não, entendeu? Ele está dizendo assim, resolva continua você. Assim, que eu tiro a boquinha. Tá ótimo. Ok, agora que nos aproximamos do fim, eu queria fazer um agradecimento. Eu não sei se é um instituto ou qual é a designação técnica, mas do teórico Instituto Ismênia de Jesus, no Macuco. Religiosamente é um instituto de um grupo espírita. Religiosamente eles servem centenas de marmitas todos os dias no Macuco. Seu prefeito, os seus vereadores, por favor, ponham seus assistentes sociais lá na hora que eles estão servindo. Inclusive no dia da feira. A feira foi mudada por causa da futura passagem do VLT, então já ninguém mais vai à feira. Mas ponham lá os seus assistentes sociais para já conversar com aquelas pessoas. Ponham toda a estrutura da prefeitura em volta para eles não jogarem aquele bando de marmitas no meio da rua, emporcalhando a cidade. Coisas tão simples e tão baratas. Enfim. Obrigada, Rui, pela sua participação. Obrigada, Newton, pela sua participação também. Eu espero que vocês consigam, através das nossas reflexões, fazer as suas próprias reflexões também sobre esse tema. Nós temos a questão humana, que não pode ser esquecida, são pessoas que estão lá e nós nos preocupamos com elas. Mas, acima de tudo, nós precisamos saber a quem compete, em primeiro lugar, responder, cuidar e trabalhar para que essa situação não continue crescendo, seja em que proporção for ou por que razão seja. Independente de questões econômicas ou não. Nós pagamos os nossos impostos, nós temos direito também de viver numa cidade limpa, organizada e bem cuidada. E, acima de tudo, nós também temos o direito de ver outras pessoas recebendo a assistência que não nos é necessária, através mesmo dos impostos que nós pagamos. Então, vamos procurar nos informar melhor sobre quais são as ações da prefeitura e saber se efetivamente eles estão trabalhando para solucionar o problema ou se eles estão encontrando somente medidas paliativas que perpetuam esse tipo de situação. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado.